Bem-vindos, senhores e senhoras, ao podcast Controversa, episódio 2. Estou aqui com o meu querido parceiro de longa data, Marques. Fala pessoal, quem já viu o primeiro episódio já me conhece. Queria falar que os videogames destruíram a minha capacidade de sentir prazer com qualquer outra coisa. Vou começar o episódio dessa maneira bem alta astral pra gente chegar animado aí pra próxima hora que tá por vir. Eu não gosto dos videogames como gostava quando era criança e passo horas olhando para a tela do meu computador sem saber o que fazer. E é isso. Começando o podcast dessa maneira legal, né? O tema que a gente tem hoje é qual mesmo? A nossa história, a nossa relação com os videogames, como a gente foi pensando diferente, vendo as coisas diferentes, jogando coisas diferentes com o passar do tempo. E a maneira com que a nossa relação com o videogame foi mudando, né? Conforme a nossa vida foi caminhando e mudando e enfim. E outra coisa, vocês separaram, hoje o nosso terceiro membro não teve presente, muito atarefado o menino, mas saibam que ele também está passando por algumas fases fodas com o videogame e com o resto da vida. Então, A gente teve sempre a gente sempre teve umas fases meio junto, assim, né, no videogame. foi bem Mas vamos. acompanhada, né? Acompanhado. Mas vamos deixar esse assunto aí quando ele vier. Certo, perfeito. Caso você não tenha interesse em escutar os comentários do último episódio, você pode pular para 25 e 44. Então vamos lá. Hoje, nesse episódio 2 aqui, a gente resolveu fazer uma sessãozinha para gerar mais interação com os nossos ouvintes, né? E a gente escolheu por fazer alguns comentários, basicamente comentando comentários dos ouvintes. Não tem muito para onde ir. Eu separei alguns top 3 aqui que a gente pegou dos ouvintes que mandaram, né? A gente vai estar passando por cima assim, fazendo alguns breves comentários, concordando, vamos descobrir. E é isso. Vamos lá, Vitor? Bora. O Matheus aqui nos trouxe no top 3 dele. Vou começar pelo terceiro ou pelo primeiro? Vamos três de uma vez? Ah, mano, eu acho que o primeiro tem que sempre ter aquela surpresa, né? Ah, Tem que ter aquela surpresa. tem que ter. Então Aquele... vamos lá. Em terceiro lugar, Red Dead Redemption 2. E em segundo lugar, God of War, aquele de 2018 para PS4. Pô, Não tem como discordar. até aí, né? Até aí o top 3 tá basicamente Tá com a gente, ordem tá com a diferente, gente. mas não fugiu muito da estrutura ali. E, sinceramente, o que eu tinha pra falar desses jogos aí já foram ditos no Já primeiro foram ditos. episódio e, pô, inacreditável, né? O que eles conseguem fazer em todos os sentidos e cativar quem joga. E quem não jogou e tá ouvindo o podcast e tem condição de jogar, por favor. Por favor, não, faça esse favor a vocês, porque é uma experiência, né? Pô, única e inacreditável. Eu acho que os dois são parte daquela, se a gente for fazer assim, uma lista de jogos daqueles must play. É necessário você jogar esses jogos aí, cara. São incríveis, não tem outra palavra pra eles, é incrível. Perfeito. E eles são disruptivos, né? Eles são diferentes de qualquer coisa que saiu ali naquele tempo e eles mudaram a indústria de games depois deles nada mais foi igual também. Então é bom lembrar Exato. deles Eles sempre. são parâmetros. São coisas que a gente olha e tem como um padrão de qualidade para todo o resto da indústria. Perfeito. E em primeiro lugar, Hum. temos Assassin's Creed Ezio Collection. Tecnicamente são 3 jogos, mas a gente vai considerar. Vai Aí que tá. considerar que no caso seria o Assassin's Creed 2, 1, o 2 e o 3? Se Eu, eu eu não acredito me que engano é sejam esse. esses mesmo. Sejam esses mesmo. E assim, cara, Assassin's Creed, hein? Tá aí um jogo que talvez merecia uma menção honrosa. Um jogo não, né? Uma saga de jogos, porque eu acho muito difícil avaliar os Assassin's Creed assim como uma unidade separada da grande orquestra, sabe?
Mas, pô, Assassin's Creed, o que esse jogo marcou, tanto pra mim quanto pra quem já jogou um ou mais jogos da série, é brincadeira. O Matheus é um exemplo disso, né? Inclusive tá aí, né? Um episódio que a gente tem que gravar, talvez, falando dos Assassin's Creed e a É, decadência do jogo, porque hoje ele já não quer é a mesma coisa. ser falado Assassin's Creed é muito difícil, porque ele tem, cara, são tantos jogos, tantos altos e baixos, assim, e assim como o God of War foi, que a gente comentou no último episódio, foi um jogo que se reinventou, né? Sim. Os dois meio que fizeram uma pegada meio parecida, assim, transformar em elementos RPG, dar uma RPGzada no jogo, mas eu acho que no Assassin's Creed isso não funcionou. Os novos aí, eu acho que caiu muito o nível de qualidade, o padrão que eles tinham para os primeiros, mas a Ezio Collection, os três primeiros são simplesmente fenomenais, cara. Eu acho que o Assassin's Creed 3 foi um dos primeiros que eu cheguei a ir até o final nele no PS3 e sensacional, cara. Isso me colocou num nível de paixão por essa saga que eu acho muito incrível. O Assassin's Creed, ele é o sonho da criança Ed, né? Não que toda criança Ed tenha o sonho de ser um assassino, assim. Tô querendo trazer essa polêmica. Mas, pô, você é um cara muito foda que veste um capuz e você luta contra os criminosos, faz parte de uma conspiração de gente do bem que luta pra manter a ordem do mundo e com um extra que é em períodos da história diferentes, né? Ou seja, quando você tá jogando ali, você tá absorvendo um pouco daquela experiência de estar vivendo naquele tempo. Assassin's Creed ele é um prato cheio de experiências e de talvez até um pouco de conhecimento também, né, que você pode estar É, adquirindo enquanto você ele joga. traz muito do conhecimento de situações reais, ele traz muito pessoas, figuras históricas e reais, né? Perfeito. Principalmente nos primeiros, assim. No. Cara, o Origins ele é muito bom pra você, tipo, mentalizar e ver como era o Egito, assim. Eu lembro que na época que eu jogava eu achava muito interessante isso aí. Eu cheguei a platinar o Origins. E, cara, uma coisa mais voltada à mecânica do jogo, assim, o Assassin's Creed foi o jogo que meio que me ensinou e me mostrou, assim, que eu gosto muito do stealth. Uhum, Eu lembro perfeito. que, cara, os primeiros jogos que são mais focados no stealth, eu acho que esses jogos foram o que me proporcionou, assim, uma paixão por jogar dessa maneira que eu tenho até hoje. O Assassin's Creed ele é um jogo que ele não é muito restritivo nesse sentido, né? Por mais que ele tenha momentos assim que ele te obriga a ser mais stealth do que o comum, se você quiser tacar o foda-se e ir pro combate, eu lembro que nesses primeiros também o combate era muito fluido, ele era muito dinâmico, você tinha muita opção de arma, enfim, era um jogo muito amplo no que você podia fazer. E um pouco da questão da história aí, que você falou das figuras históricas que aparecem nos Assassin's Creed, né? Para mim foi uma das primeiras formas de mídias assim que apareceram para mim, tirando aqueles personagens históricos dos livros de escola, e colocando eles num formato de mídia que me atraía, sabe? Que me entretesse. Por exemplo, eu lembro que aparece Leonardo da Vinci, se não me engano aparece Shakespeare, e, pô, é muito massa essa maneira de estar colocando um adolescente para estar aprendendo um pouco dessas figuras, só que sem estar lendo aquele negócio massivo dos livros da escola, sabe? Não que eu tô falando para vocês substituírem os livros da escola por aprender unicamente do Assassin's Creed, né? Mas é muito massa você ter contato com esse tipo de figura literária, figura histórica, enfim, através de um jogo de videogame, que é legal de você jogar ao mesmo tempo. É, é isso então. Vamos pro próximo? Perfeito, vamos lá. Eu vou puxar aqui os comentários do Felipe, pô. Felipe começou colocando um top 3 muito polêmico. Começou com um top 3 muito polêmico. O cara já jogou um jogo só em 3 posições do top 3. Ele teve essa ousadia. O cara simplesmente colocou PS 2013 nas 3 posições do top 3, pô. Não gosta de futebol não, menino. Não gosta. Mas, é, com muita pressão, ele mudou o top 3 e colocou uma coisa mais palpável pra gente, né? O terceiro lugar ficou com GTA V. Então, assim, um jogo também que apareceu nos nossos top 3, né? E, pô, não tem muito o que ser dito, né?
Top GTA V é A inacreditável. gente já falou o que tinha pra falar desse jogo e fenomenal, merece ter um lugarzinho aí. Pô, demais. Indo pro segundo lugar, aí já entra polêmica. Já entra uma polêmica que, pô, muita gente vai discordar, talvez muita gente vai concordar, e o cara já jogou um Valorant no top 2. Valorant. Eu, particularmente, tive muito pouca experiência com Valorant, muito pouca experiência com jogo FPS no computador no geral. Mas pelo pessoal que eu vejo que gosta de Valorant, pra eles foram como uma evolução pro CS, né? Assim, o pessoal do CS agora ficou super puto, né? Mas pra quem joga Valorant, foi uma maneira mais acessível de deixar o CS mais jogável, né? Enfim. E mais atrativo que o CS também, né? Ele é mais colorido, assim, ele tem as habilidades. Cara, o Valorant eu joguei muito pouco pra, pra realmente ter uma opinião formada sobre ele. Eu acho que ele tem uma atratividade, assim, muito maior do que o CS para a maioria das pessoas, porque ele é um jogo mais. Ele é mais colorido, ele é com as habilidadezinhas. E querendo ou não, ele é um jogo mais popular do que o CS, né? Ele teve, pô, um dobro de audiência na Twitch ano passado do que o CS. Mas eu confesso que eu tenho uma aversão ao Valorant totalmente com base em nada. Eu devo odiar esse jogo mais pela empresa Riot Games do que qualquer outra coisa. Mas, eu não nem toquei nesse jogo o suficiente para ter uma opinião sobre ele. Eu também não acho que eu tenha tocado assim, mas assim, o pouco que eu joguei, na época que eu fiquei um pouquinho mais envolvido com o jogo ali, é um jogo legal. É, assim, dá pra se divertir, sabe? Quando você tá aprendendo, quando você tá jogando com gente mais ou menos a sua skill ali. Mas eu realmente também não tenho muito embasamento pra estar criticando aqui, porque quem joga Valorant e LoL e Call of Duty e FIFA é tipo uma seita, né, mano? Não tem muito o É, que, o que discutir. É, e indo pro primeiro lugar aqui no top 3 o Felipe, a gente tem o- não é surpresa pra ninguém, depois do cara ter feito um top 3 baseado somente nesse jogo, o top 1 do cara é também PS 2013. Ele falou que é uma lembrança muito pessoal dele, sabe? Que ele lembra que, pô, na época que ele pegou o PES 2013 jogava demais e ficou muito fissurado e é muita nostalgia que ele tem com o jogo. E compreensível, todo mundo tem um jogo assim, né? Eu também com jogos de futebol aí, tem vários que já me marcaram. é. Eu falei pra ele que o PES 2013 não, assim, não era o que não me destacou muito assim, mas depois eu fui ver alguns vídeos de gameplay e, pô, lembrei de quando eu jogava e realmente era um negócio único na época, viu? É muito massa. E realmente tem muito O- disso, né? Com o PES e com o FIFA dos jogos mais antigos ser muito mais amados pelo público do que Sim. os mais novos, cara. Eu não lembro de ter chegado a jogar PES, cara. Acho que eu nunca fui o cara de jogar PES. Eu devo ter ido do Bomba Pet direto pro FIFA 18. Um negócio assim. O- Na época de. Que isso aí era a época de Play 3, né? Por ali. Eu acho que eu não cheguei a ter Sim. nenhum jogo de futebol ali no Play 3, cara. Eu, por outro lado, tive bastante. Tem uma Eu coleçãozinha, lembro que viu? você era o viciadinho do PES. Sim, joguinho de futebol sempre foi minha área, né? Fiquei um tempo sem, mas acabei voltando para as origens aí na minha fase final, né? Mas isso a gente vai ouvir no decorrer do episódio, viu? Vou dar spoiler pra vocês, não. Então tá aí o top 3 do Felipe. E agora mais um, vindo do nosso grande amigo David. Terceiro lugar, Red Dead 2. Em segundo lugar, God of War Ragnarok. E, bom, Red Dead, mais uma vez. A lenda. Não tem como. Esse jogo não tem como. Simplesmente não há competitividade para esse jogo. E realmente não há. Não tem nenhum jogo que faz o que ele faz. E o Ragnarok, cara, eu não cheguei a jogar o Ragnarok. Eu, inclusive, estou evitando de ver qualquer coisa sobre o Ragnarok, porque eu planejo jogar, né? Só que, bom, meu PS4 ele já tá mofando. E se eu tentar rodar Ragnarok nele, eu não duvido nada que ele exploda.
Sem contar que eu vou ter que desembolsar aí mais 30% de um salário mínimo. Foda. Bom ponto. O Ragnarok eu também tô mais ou menos na mesma fase, né? Não tô querendo gastar muito dinheiro com game, mas assim, tenho muita vontade de jogar e tô também evitando o máximo possível de receber spoiler, de receber. Porque, pô, o YouTube hoje é um campo minado, né, cara? Você não sabe no que você tá Não, clicando mas o mais. pior de tudo é o TikTok, cara. O pior de tudo. É o pior. Ele te pega de surpresa. Você não sabe o que, que vai ter ali próximo. Eu já vi uns 3 ou 4 trechos assim, sem querer. Mas as únicas coisas que eu vi ali foi do Thor lá. Mas isso aí a gente já tinha visto, né, em 2018. Sim, a gente tinha visto no próprio É, lá primeiro no jogo, né, final, lá que tem dessa no nova. crédito. Uhum. E assim, o God of War Ragnarok pra mim, ele já tinha, se ele seguiu mais ou menos o que o primeiro fez, ele já tinha mais ou menos uma receita do bolo, porque o primeiro já era muito bom em quase tudo que ele fazia, né? Então, se o Ragnarok teve capacidade de pegar, e até onde eu sei a história do Ragnarok ficou ainda melhor, e aprimorar alguns aspectos da gameplay, que eu lembro que o pessoal reclamava muito do sistema de upgrade, sistema de cosméticos, dos equipamentos e tal, se eles tiveram a capacidade de fazer isso, eles já tinham uma receita do bolo para fazer uma coisa muito boa, né? É, eu não sei se você Então, chegou a ver muita coisa falando do jogo. Eu cheguei a ver pouquíssimo, quase nada, mas pelo pouco que eu vi, quem tá falando do jogo tá falando muito bem. Diz que ele superou o de 2018 e é até melhor. e além disso, de todos esses fatores, ainda tem um fato de que a gente está lidando com personagens muito mais conhecidos agora da mitologia nórdica, né? Que a gente está lidando com Thor, com Loki. O 1 não era tão direto assim, para quem não é tão aprofundado, né? Agora a gente já está lidando com personagens que são quase do consciente, consciente social, assim. Então, tudo para ser muito foda. E no top 1, The Last of Us 2. Que também, assim como Pô, Ragnarok, é outro jogo que eu tô evitando o máximo, assim, ver coisas sobre, porque eu quero muito jogar. Eu acho que ele. Bom, ele deu uma desviada muito grande no, na opinião pública em relação ao primeiro, né? E até mesmo na questão de gameplay, pelo que eu vi, ele parece ser bem mais rápido do que o primeiro, bem mais dinâmico do que o primeiro, mas se ele seguiu as linhas gerais do primeiro, eu imagino que ele vai ser um jogo excelente, cara. o primeiro ele foi meio que consenso, né? Todo mundo que jogou, assim, eu não consigo lembrar de uma alma viva que criticou o jogo ao ponto de, pô, eu menos gostei do que gostei. Eu não lembro de uma pessoa que fez isso. Primeiro, ele acertava muito, e a história, e todo o aspecto da gameplay, enfim, o jogo era muito bom. É, Agora o segundo, eu fiquei sabendo, assim, eu também não joguei, tenho vontade de jogar, mas eu sei que o segundo, em questão de gameplay, vi muita gente elogiando, sabe? Dizendo que melhorava, que melhorou, o que um fazia bem na questão do gameplay. E eu lembro que a maior parte das críticas de quem não gostou tanto do 2 ficou para a parte da história, né? Isso aí cabe a gente jogar e descobrir se realmente a gente está alinhado com esse tipo de crítica ou não. Mas questão de gráfico, a evolução é É visível, né? nítida, né? O Como ele primeiro ele é de 2013, eu acho, 2014. foi muito, ele é É, ele muito é bem antigo velho, primeiro. então, pô, é óbvio que vai ter uma mudança gráfica muito grande. Em relação ao gameplay, realmente, que eu disse, né, que ele parece ser mais dinâmico, mas ao mesmo tempo ele parece ser muito mais fluido. Que isso eu achava que era um problema com o primeiro, cara. A movimentação ela era estranha, cara. Eu achava ela muito estranha. Mas em todos os outros aspectos, ele é fenomenal. Em termos de história, assim, né, o The Last of Us ele tem uma das histórias mais emocionais, assim, do mundo dos games, né? Os personagens da Ellie e do Joe, e no 2 que vem apresentar novos personagens, eles todos tendem a ser muito emotivos, muitos, conversam muito com quem tá jogando, Eles né? são muito bem Então, escritos e muito bem representados, cara. É muito sensacional. Eu lembro de jogar a DLC do primeiro lá, com as duas menininhas, a Ellie e a outra lá, e cara, pô, no começo você tá mó tranquilo, as meninas inocentes brincando lá no shopping, pô, lá pro final tu tá chorando, porra. Tá maluco, cara.
é sensacional o jeito que The Last of Us consegue te passar sentimentos. Verdade. Agora partindo aqui pro top 3 do Samuka, grande Samuka, é um dos top 3 mais indies da história, tá? Mais alternativos, mais hip. Se a gente achou o top 3 do Magno, um top 3 debatível, esse aqui então, amigo, quem é do mainstream não tá preparado para ouvir isso. Mas estamos aqui para trazer informação, né? Então vamos lá, tá trazendo essa informação aqui. O Samuka já começa, né, um pouco polêmico, trazendo Stardew Valley, um jogo de fazenda para terceiro lugar. Você chegou a jogar o Stardew Valley? Nunca joguei Cara, Stardew eu Valley, peguei cara. pra jogar. Inclusive, eu joguei com o Magno. Eu joguei com o Magno, a gente teve uma fazendinha lá junto. E, cara, ele te surpreende. Tanto que ele é bom. Sério? Eu fui sem expectativa nenhuma. O Magno me convenceu a jogar com ele, que tava em promoção. Aí eu peguei. Ele é muito mais incrível do que ele parece ser, assim, se só viu ele pela superfície. Muito massa. É, jogo de fazenda, assim, eu cheguei a pegar os mais antigos, assim, Harvest Moon e tal, então não tenho nem ideia de pra onde que esse ramo de jogos virou, sabe? Mas era muito divertido na época já, então hoje deve ser coisa de outro Eu nível mesmo. não, eu não cheguei a jogar o Harvest Moon e nem nada, mas cara, o Stardew Valley, ele, vendo assim, de longe, né? Ele me parece que deu um embasamento muito grande pro Animal Crossing, né? Que foi, Uhum. pô, se não foi o maior, foi um dos maiores pontos de venda do Switch, né? Que tá se tornando o console mais vendido. E, mano, ele é muito divertido mesmo. Então, acredito que a legião aí de fãs de Stardew Valley já se sentiram representadas aí pelo top 3 do Samuka. E partindo aqui pro top 2, mais um jogo que apareceu no nosso primeiro episódio, não como top 3, mas como menção honrosa, comentou do Minecraft no top 2, olha só. Que top E 2 que eu gostei. verdade, Eu gostei desse top 2. verdade seja dita, né, cara? É um dos jogos já feitos, de É, fato. definitivamente. Não tem como fugir disso. É um dos jogos já feitos. E comentou que ele joga desde os 10 anos, sabe? Que comentou a respeito da comunidade ativa do Minecraft, que eu acho que foi uma coisa que a gente até chegou a passar por cima no primeiro episódio, mas tipo, é absurdo, né? O que você pode fazer nesse jogo, o que o pessoal faz por você e que você pode rejogar, é muito foda. Ele é um jogo de conteúdo infinito, né, cara? E a comunidade do jogo realmente é inacreditável, cara. Se for em qualquer stream aí na Twitch, você vai ver, cara, 300 tipos de coisa diferente. Tem uns caras que faz um mundo hardcore, tem os caras que faz aqueles... Eu já vi uns caras se juntando, tipo, eles se juntam numa ilha, juntam um monte de streamer, assim, famoso, eles se juntam numa ilha, e aí eles vão formando aliança, assim, vão fazendo prova, aí depois tem uma votação pra mandar alguém embora. Mano, é um bagulho muito louco, cara, é muito louco. Eu vi o Sleep jogando isso aí, inclusive aos nossos ouvintes fica aí a recomendação. Eu acho que ele fez vídeo pro YouTube jogando isso aí. Eu não sei se eu vi na live ou no YouTube. Mas é ele jogando aí. Tem até a Pokimane nessa série aí. E, cara, sensacional. Muito incrível o que eles fazem nesse jogo. E essa questão da comunidade é um dos pontos mais fortes que ele tem pra ele mesmo. Simplesmente o Big Brother do Minecraft, né? Pelo que você falou aí. Só que é os participantes que mandam os outros embora. Massa pra caralho. É, Minecraft, né? É um dos jogos já feitos, como já foi dito, e é isso. E agora a gente parte para um primeiro lugar, talvez que a gente não vai ter muito o que falar pela nossa falta de conhecimento, né? Mas ele colocou aqui a saga Pokémon, a última geração, aparentemente. É o Pokémon Ruby, o Safira e o Emerald. É, eu já vi alguns jogos do Pokémon, mas muito antigo. Eu lembro do Fire Red, eu acho. Que eu vi uma série no YouTube inteira e, tipo, cara, tem um jogo ali, sabe? Tem um potencial de divertimento muito grande, até para quem não é tão fã de Pokémon. O que não é o caso do Samuka, né? Ele deixa claro que pô, o cara é muito apaixonado por Pokémon, o cara conseguiu zerar o jogo 30 vezes no emulador, esses jogos, né? Foi absurdo. Nunca zerei um jogo nem 3 vezes, eu acho. O cara zerou 30, tá ligado? Então,
ele tem propriedade pra falar do Pokémon em primeiro lugar. Mas muito massa, mano. Gostei demais do top 3 do cara, apesar de ser alternativo, enfim. É O bom. Pokémon, cara, eu acho que eu não cheguei a tocar em nenhum dos jogos do Pokémon, a não ser o Pokémon GO, né? O Pokémon GO tá de sacanagem. Mas, porra, Pokémon é um jogo que tem. É uma saga aí que tem jogo pra caralho, né, filho? Inclusive, mais os novos aí, o Legend de Arceus, não sei se você chegou a ver. Interessante. Não Tem algo cheguei. interessante aí. É, tá lá. Então aí a gente passou por cima de alguns top 3, né? Pra gente fazer nossos comentários, enfim. E se ouviu a gente aqui no top 3, muito obrigado. Se não, agora a gente tá indo pro tema. Você não tá ouvindo essa parte, se você não ouviu, mas é isso. Um abraço. Valeu pra quem mandou comentário. E nesse aqui a gente também vai tá recolhendo alguns comentários de vocês, viu? Valeu! Cara, eu não consigo de jeito nenhum me lembrar do que foi o que me colocou nesse mundo de videogame, cara. Não sei onde foi que eu peguei, olhei um jogo e falei, cara, é isso. Eu quero acabar com a minha vida na frente de uma telinha. Eu também, cara, tentei lembrar, lutei pra lembrar aqui qual foi o primeiro jogo que eu zerei, qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Tipo, é muito difícil. A memória da nossa infância é meio borrada, né? Então, não lembro muito bem também, mas eu lembro que tipo, eu tive algumas experiências muito marcantes assim no meu início de videogame. É, jogo de fazenda, jogo de PS1, o início dos jogos de futebol. Nossa, pô, é um mundo Eu aí, acho sabe? que se a gente for colocar assim um ponto de partida, provavelmente era aquele joguinho do Clique Jogos. Lembra daquele da motinha 2D? Eu Nossa, acho que que aquilo lá isso? foi o que alavancou de vez. Aí, sem contar no Orkut, Mini Fazenda, a Colheita Feliz. Aí foi o. Depois disso aí, nunca mais teve nenhum jogo de Fazenda igual, né? Nunca. Tentam, mas Perfeito. nunca vão atingir a perfeição como estes. Cara, muito massa isso que você trouxe agora falando dos jogos de browser, né, cara? Porque hoje é uma coisa que praticamente não existe mais. Existe, O né? Flash, que era, O Flash morreu. O foi Flash morreu. descontinuado. Então, assim, muitos desses jogos que a gente jogou, cresceu jogando, eles já não existem mais, grande parte deles. E eram jogos muito legais, apesar de serem bem simples, né? O jogo da moto aí, ele divertia. Pô, quantos sites unicamente focado em jogos se não existiam? O Papa Jogos, o O Jogos, o Clique Jogos, eu Eu falando era, um eu monte de era do coisa, time mano. do Clique Jogos, cara. O Clique Jogos era fenomenal. Eu comecei no Papa Jogos, depois fui evoluindo pro O Jogos, porque o O Jogos tinha muito jogo MMO. Comecei a jogar meus primeiros jogos MMO lá. Pô, eu não, hein? Nossa, É, eu entrei no MMO muito depois e hoje eu acho que é um dos gêneros assim que eu mais me divirto, cara. Mas isso aí vai qual vir que depois. é, qual que é a tradução da sigla mesmo, né? É, Multiplayer. Massive Multiplayer Online. Isso. Cara, e é muito engraçado o jeito que eu descobri os MMO nos jogos, porque, tipo, eu simplesmente digitei letras aleatórias na Search Engine lá e apareceu uma lista de jogos, sabe? Tipo, não sei o que, se eu esbarrei em MMO, parece mentira falando, mas o que eu me lembro foi isso. Eu digitei MMO e apareceu como resposta lá do site jogos MMO. E eu falei, que é isso? O que é um jogo MMO? E eu cliquei pra ver lá e, pô, simplesmente eu conversava, interagia com pessoas e eu era muito criança pra entender isso ainda, né? Mas só a possibilidade disso na época pareceu muito Pois massa. é, isso é outro ponto, né? Porque a gente pegou uma fase assim dos jogos que a internet, o mundo dos jogos, ele já tinha florescido, ele já estava bem mais estabelecido. Então, enquanto a gente era criança demais para entender o que estava acontecendo, a gente não a gente não pegou tipo crescendo junto. O videogame ele já estava estabelecido enquanto a gente ia crescendo e amadurecendo. A gente não chegou a pegar o fase por exemplo, o Nintendinho, o SNES. Eu não sei se você chegou a ter um PlayStation 1, mas eu comecei no PlayStation 2. Então, tipo, a gente já chegou mais lá na frente do negócio, tá ligado?
Certo. O PlayStation 1 eu nunca cheguei a ter, não que eu me lembre, mas eu já joguei, sabe? Eu tinha. Meu tio tinha alguns outros parentes meus que tinham, então, tipo, eu tive acesso a alguns jogos do PlayStation 1. Também tive um vizinho que tinha um Polystation, cara, coisa de louco, sabe? Mas, enfim, o meu começo no jogo não foi. Eu lembro que não foi por meio desses jogos de browser. Eles fazem parte da minha introdução também, principalmente esse mundo dos jogos online, né? Acho que o MMORPG, igual eu falei aí, foram os meus primeiros jogos que eu tive interação online, né? Com interação online. Mas agora meu começo nos jogos ele vem de bem antes. Eu já tive. O meu pai já gostava de jogar futebol no videogame, eu já peguei um pouco disso também. Pô, quem viveu sabe, pô, mas você fazer um campeonatinho de bomba pet na tua casa com primo, com amigo, não tinha igual. Isso, eu não tinha amigo pra isso não, cara. Cara, eu fico muito feliz que nessa época eu tinha. Hoje eu não tenho mais, consegui perder todos eles. Graças a Deus Mas, a vida me tirou todos. pô, e a gente fala isso com uma tranquilidade absurda, né? Porque a gente nunca errou, então, enfim. Exato, É exato. muito bom, mano, ter esse tipo de experiência. E jogos de campanha também fizeram bastante parte desse meu começo, assim, com videogame, sabe? Principalmente dos CODs, né? O primeiro COD, Medal of Honor. Pô, Medal of Honor deve ter sido algum dos que me introduziram, assim, ao FPS. Não, e outras coisas também, assim, mais que eu falei de PS1. PS1 era muito novo, não tem muito exemplo, mas no PS2, cara, a gente já falou um pouco deles aqui, mas, pô, God of War 2, God of War 1, pô, eu lembro demais de Devil May Cry, jogos que, pô, até hoje eu tenho certa nostalgia, certa paixão. E tem também, eu não sei se você tem esse jogo na sua cabeça aí, mas eu tenho um jogo comigo que eu, tipo, joguei ele uma vez e o meu CD estragou e eu nunca perdi ele na minha cabeça, sabe? E desses dias pra trás eu tava fuçando no YouTube lá, eu achei uma cena desse jogo que tava nítida, achei o jogo, comecei a ver e, mano, ó, a experiência é muito louca, cara, porque você relembra de coisas, você reconstrói cenários, assim, sabe? De onde você tava jogando, do seu console. É muito massa essa experiência da nostalgia com videogame, né? Dos seus primeiros contatos. Cara, isso é uma coisa louca, porque eu não tenho muita memória de jogar no meu PlayStation 2, por mais que deve ter sido um dos que eu mais joguei, cara. Eu tinha muito, muito, muito jogo de Play 2, mas eu lembro de muito pouco, cara. Eu lembro que o meu Play 2, ele era do memory card, né? Aí, Uhum. eu tinha um só, ou dois, mas estava cheio. E daí eu fui jogar God of War 2. E aí, como tava cheio, eu não conseguia salvar. E toda vez que eu ia jogar, eu só jogava o começo, porque eu não tinha como ir jogando e salvar e continuar. Então, por exemplo, toda vez que eu jogava God of War 2, a única coisa que eu jogava era a luta contra a estátua. Eu nunca fui depois disso. Meu mano caiu num loop infinito, pô. Cara, e tipo, anos depois, quando eu fui jogar o God of War 2 inteiro, assim, de uma vez, daí que eu conheci um mundo além da estátua que você luta contra, cara. E isso é uma das pouquíssimas memórias, assim, que eu tenho muito firme do Play 2, cara. Mas isso é uma outra coisa, assim, a se falar, né? A gente sempre foi os caras do PlayStation. Eu Sim. Eu nunca cheguei a ter um Xbox e eu acho que eu devo ter jogado no Xbox no máximo 3 vezes na minha vida. Sempre fui o cara do PlayStation, Play 2, Play 3, Play 4 e talvez daqui uns 5 anos o Play 5. Mas, por exemplo, enquanto as pessoas têm como parâmetro o Halo, o Gears of War, foram jogos que eu nunca cheguei a encostar neles. Na verdade, eu cheguei a encostar, mas foi aquela coisa, tipo, você tá na casa de alguém e joga uma coisa ali rapidona e, sabe, não cheguei a aprofundar, então é praticamente nula a experiência, né? Eu sei como funciona, mas não agrega muito. Mas agora, em termos de PlayStation, cara, muita coisa. Crash. Você já jogou Crash? Algum Cara, deles? jogava. Pô, é absurdo, mano. Crash, tanto de passar de fase quanto de. O kart, que tinha um Mario Kart, o Crash saiu de corrida também do Crash, né? Pô, eu lembro
tem memórias nítidas, assim, de eu jogando também com primo, com amigo. E, pô, era muito massa. Esse amanhecer dos jogos, assim, pra gente que é novo, sabe? Muito nostálgico mesmo lembrar desses títulos. Não tem como a gente falar de jogo de Play 2 sem falar de Lego, né? Simplesmente não tem como, cara. Indiana Jones, o Lego Indiana Jones deve ter sido um dos jogos que eu mais joguei durante toda a minha infância, se brincar. Aquele jogo pra mim era o ápice do videogame. Eu lembro muito do Lego Star Wars, que ele, não faço a menor ideia qual deles, mas tinha um que tinha uma sessão de corrida. Irmão, acabou, meu jogo acabou ali. Eu não conseguia passar daquilo ali e eu nunca passei daquilo ali. O meu jogo acabou por causa de uma corrida no jogo do Lego Star Wars, cara. Naquele momento eu duvidei do meu futuro gamer. Mas eu superei. A primeira vez que você duvidou do seu futuro gamer e já era também um Eu acho que indício era do que Deus viria a ser, tentando né? me livrar dessa vida de sofrimento, né? Não, e já era um indício do que viria a ser a sua vida gamer, né? Com um carro tecnológico, carro que voa, e Sofrimento. futuramente até mesmo futebol de carro, pô. Até isso. Eu tava vendo aqui uma lista dos melhores jogos de Play 2 e no meio aqui eu encontrei um que eu tinha apagado da minha memória que ele existia, mas foi um jogo que eu joguei demais, que é Twisted Metal Black, o jogo do Twisted Metal. Eu não sei se você lembra dele, mas tipo, era uma arena que você jogava com o carrinho e você ia demolindo um aos outros, cara. Que jogo sensacional de bom, cara. Sensacional. Esse eu nunca joguei, cara, mas agora que você comentou do Black, você já jogou o jogo Black Lembro. também do Nossa, PS2? demais. Esse aí é Era clássico, hein? um dos Esse é meus lendário. favoritos. Pois é. Esse foi muito Com forte aquela também, capa mano. com Já as cheguei a balas, jogar. cheia de bala, Sim, escrito Black. demais. Pô, Inacreditável. simplesmente, né? Black. O que dizer? Tá fácil aí no top 3 jogos nostálgicos, né? Pô, muito forte o Black, cara. Acho que é isso, né? O nosso início, assim, dos games. Não tem muito o que falar porque a gente não tem muita memória, né? Acho que fica nisso aí, cara. Teve muita introdução, coisa que introduziu a gente a certos gêneros, assim, tipo Medal of Honor introduziu a gente meio que ao FPS, o Bomba Patch colocou a gente no mundo aí do jogo de futebol. Teve um que eu vi aqui, o Bully, cara. Pô, Bully. esse aí não tem como ficar de Bully. fora. Não tem. Muito bom. E quando você puxa Bully, a gente já lembra de Rockstar e a gente lembra também, consequentemente, de GTA San Andreas, né? GTA, cara, Esse meu aí. GTA San Andreas de Play 2, mais um que tem história aí. Ele era bugado, Esse. ele não tinha as missões. Eu não sei se ele já era, eu comprei ele craqueado 100%, mas ele não tinha as missões. E daí, pô, eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. E já era uma época assim que eu tava começando a entender o YouTube, bem depois assim. E Uhum. eu cheguei a ver o Funk jogando. E daí, pô, fui ver lá os caras começando o jogo, tem um símbolozinho, um CJ lá no mapa. Aí no meu não tinha isso, pô. Eu simplesmente joguei o GTA San Andreas durante a minha infância sem poder fazer nenhuma missão. Me privaram dessa experiência. Que, querendo ou não, vamos falar, né? É o jeito certo de você jogar GTA, pô. É o jeito certo. Você foi, assim, por meio de todos os desvios, você fez a coisa certa, irmão. Porque GTA é isso aí. É zaralhagem, é criar gangue de torcida, é sair aloprando a polícia, independente. A missão é só um extra. Um outro aqui que eu Então, achei, não sei se você chegou a jogar esse, Midnight Club 3. Nossa demais, senhora, esse jogo demais. criou a paixão secreta que eu tenho por Forza. Eu não sei porque eu gosto tanto de Forza, mas eu acho que esse que é o motivo, cara.
Que jogo sensacional. Correr de noite naquele jogo era incrível. Cara, na verdade, eu tô olhando aqui, na verdade eu joguei o Midnight Club, o Los Angeles, ele já era de PlayStation 3. O 3 eu nunca cheguei a jogar, não. Mas faz parte da nostalgia também, cara, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei também que tinha toda essa dinâmica aí de customizar carro. E tipo, ele pegava o que o GTA fazia de customização de carro, né? E elevava uma potência muito alta. Eu joguei muito pouco de Need for Speed, que é um jogo mais conhecido, né? Então, O eu não dessa tinha tanta essa época, o experiência. grande era o Most Underground, né? Wanted, O Underground. Underground. Eu jogava. Acho que eu jogava bem menos. Mas realmente o Midnight ele era o xodó. Pois é, em questão de customização de carro, ele foi, pô, abriu minha mente, assim, é muito massa. Corrida e racha na cidade. Muito da hora, cara. Enfim, essa parte aí que a gente comentou a respeito do nosso início com os jogos, ela é meio complicada, né? Porque memórias, enfim, muita pouca coisa, mas a nostalgia esteve presente. E lá já era um indício das coisas que viriam, né? A gente já tava tão encantado com esse mundo aí de games, enfim, que já dava pra prever que o futuro não era muito brilhante, não na nossa vida financeira, né? É. Mas no, mas no KD do COD, irmão, KD do COD vinham coisas brilhantes aí, tá? Então, Mas aí, agora a gente entrando assim na fase da geração do PlayStation 3, a gente tem uma divergência, eu acho. Porque enquanto você era um cara mais do BO2, do COD, eu acho que eu era mais um cara do single player. Apesar de que a gente ainda continuava, a gente jogava muito junto, né? O Black Ops 2, não tem como. tem palavra. Simplesmente o melhor Call of Duty de todos os tempos. Concordo. Eu diria assim, muito vem se você parar pra pensar a respeito, né, da nossa trajetória, muito do que a gente se tornou como gamer, o termo nerd gamer, foi um pouco também da nossa primeira fase, né? Tipo, eu já era um cara desde o do começo jogando jogo de futebol, jogo mais competitivo, jogo mais de. Enfim. E, assim, por mais que na minha primeira fase eu tenha jogado muitos jogos single player, eu já tinha um pouco daquela veia ali da competitividade dos jogos, assim, de jogar um jogo multiplayer, jogar um futebol, por exemplo, um jogo de corrida. E seguiu-se assim, né? No PS3 foi quando eu afunilei ainda mais a esse campo de jogo competitivo. COD virou basicamente o meu pão, pô. Era a minha fonte de alimentação, o Call of Duty. Então, viciado em fazer frag, aumentar KD, jogar de sniper, enfim. Pô, Pô, simplesmente o lendário vídeo que você fez com o que? 10, 12 anos. Como pegar arma diamante no Black Ops 2. 12 anos ensinando um marmanjo no Call of Duty a pegar a arma de Ah, o diamante. cara já que meu pai sabia, já né? tinha. O cara sabia, os marmanjos não sabia. Não sabia, pô. Só tinha o Hayashi lá pra ensinar. Eu falei, acho que falta um pouco do apitado de 12 anos aqui pra ficar ainda mais irritante. E ficou irritante, mas a informação tá lá. Eu ensino como Ensinar, pegar arma de ensinou. diamante, não. Se foi com qualidade, Só não. Deus dirá. Nem de microfone, nem de conteúdo, mas se você procurar muito, você vai achar alguma coisa de qualidade ali. Cara, um dos jogos do PS3 que eu mais tenho boas memórias e que me influenciou muito aos meus gostos futuros foi Far Cry 3. Esse jogo deu uma moldada sensacional, assim, no que eu acho que seja um jogo que eu goste. Não vou dizer um jogo bom, né, porque isso aí é subjetivo, mas um jogo que eu goste. E ele tem todos esses elementos, assim, que eu gosto, cara. Ele tem esse negócio da liberação de mapa, um mapa aberto também, inclusive. Ele tem a progressão, tanto... Não, perdi o fio da meada ali, mas... Ele tem uma progressão das armas que você vai desbloqueando, vai comprando, você vai mudando de lugar, você tem toda a progressão dos equipamentos.
E ele moldou muito os meus gostos, assim. Ele me ensinou que, cara, ó, você gosta de jogo que tem isso aqui, jogo assim. E ele me deu uma paixão muito grande pela saga Far Cry e com certeza foi um grande influenciador aí, né, na minha vida. É bom destacar que ele apareceu no top 3 o Foi indie e alternativo Myron. Então, eu acredito que tenha sido uma grande homenagem aí para seus momentos uma homenagem pra nostálgicos mim aí. esse top 3. Pois é. É interessante pensar nos jogos assim, em retrospectiva, né? Que a gente consegue meio que ir afunilando como é que a gente chegou hoje nos jogos que a gente gosta, pelos outros jogos que a gente gostou, né? Como a gente foi criando meio que esse padrão. Nunca deixei de. E nas minhas últimas fases eu parei de jogar jogo competitivo, agora um pouco menos, mas essa veia ali já foi nascendo desde o do começo e nessa fase agora que a gente está comentando agora do nosso ápice assim, nos games, talvez. Ou talvez não, Eu acho acho que que o não. ápice ainda vem um pouco Acho que vem depois, né? depois. Ainda vem um pouco depois. Pois é. Já era um indício, né, do que a gente viria a gostar, enfim. Call of Duty, Devil May Cry nunca deixou o do PS3, pra mim é uma obra-prima, o 4. Acho que o 5 também saiu pro PS3, mas o 4 pra mim é inacreditável. God of War 3, pô. Pra quem ouviu o Inacreditável. primeiro episódio, sabe aquele pedacinho de lore da minha vida que foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 3. Primeiro jogo. Então, não existe, né, cara? O God of War 3, a gente já tava um pouco mais, igual você falou, mais maduro, um pouco pra entender, né? E eu acredito que você não teve o mesmo problema da estátua no 3. Tive. Não tive. O God of War 3 eu Então, consegui. pois é. Se livrou das amarras. Então, muito massa quando a gente foi evoluindo e os jogos que a gente foi jogando nessa fase foram crescendo também, né? Questão de qualidade Eu tenho uma histórica. memória dessa época do PS3 muito, que eu guardo muito querida, assim, pra mim, que antes de eu ter o PS3, eu ia pra sua casa jogar PS3. Que eu lembro que você tinha o GTA 4, jogava GTA 4, daí eu ia ir pra jogar. Simplesmente o moleque invejoso que ia pra casa do amigo rico pra jogar o videogame. Que isso? Mas eu lembro que nós jogávamos o GTA 4 online, aquela desgraça que é aquele jogo online. E, porra, era muito bom, cara. A gente já pegou até o GTA V também no PS3, né? Pelo menos eu peguei o GTA V no PS3. Não lembro se Foi, se a foi. gente jogava junto. Jogava junto, eu lembro. Tinha aqueles Então, glitch. Fazia. pô, Eu devo ter em algum lugar perdido. Não, com certeza não tenho mais, né? Mas eu tinha vários prints, assim, nós em cima da Bugatti lá, do Adder. sim, Do Adder. o carro mais top da Era o melhor época, né? carro que tinha. Era, tipo, a última coisa que você tinha pra comprar depois do tanque ali. Sim, Era o auge. O cara mais rico do pô, GTA tinha um Adder. eu tenho memórias muito boas dessa época aí dos glitches, cara. Era muito, assim, por mais que era muito repetitivo, né? Era só você fazer uma coisa ad infinito pra você multiplicar seu dinheiro, a gente conseguia se divertir muito ainda, cara. Cara, não, mas Eu lembro aqueles que tinha um glitches do glitch. GTA V no começo era muito difícil de fazer. Era muito difícil, você tinha que fazer com aquela caminhonete. Eu não Sim, conseguia sim. fazer aquilo lá nem a pau. Nem a pau. Pô, Demorei muito pra conseguir juntar. você errava várias vezes, né? Mas quando você acertava, irmão, pra você ver aquele dinheirinho verde entrando na tua conta ali, Alegria pô, pura. tá ligado? Não tem como. Você fala, amanhã essa Bugatti é minha. Pô, e você ganhava muito pouco nos glitches do É, começo, né? mas você também. Não, as coisas não custavam tanto assim. Se eu não me engano, o Adder ele custava tipo 1 milhão. Era por aí. Mas, tipo, você fazer isso com aquela caminhonete, né? Aquela upada no máximo, ela valia, eu nem lembro. É, não era muita coisa. Não era muita coisa. Mas era ilimitado, né? Hoje aí, nos glitches que você vai fazer do GTA, você tem aquele limite diário de venda de carro. É. Não sei como que eu sei disso, né? Me contaram. Foi uma curiosidade que eu tive. Não, e isso pode ou não ser culpa nossa, né? A gente não tá imputando culpa em ninguém aqui. Então, vamos deixar claro que os glitchers estão aí desde o começo dos games. Então, não tem nada a ver com a gente. Mas, pô,
Aí dá pra fazer um episódio inteiro se brincar só de glitch do Pô, GTA. dá, dá pra fazer um só a gente foi- relembrando o que a gente já fez naquele jogo. A gente foi meio que uns experts aqui nos jogos de glitch, viu? Nos glitches do GTA, enfim. E tudo isso sem perder a diversão, foi isso que eu acho demais. Eu lembro do glitch que a gente colocava um tanque na frente Sim, da lá garagem, no, e o eu carro lembro até, lá explodia. Nossa, naquele prédio, o prédio mais pica que tinha na época. sim, o mais caro que tinha lá, que a gente já tinha comprado por causa Eu das lembro. caminhonetes. Nossa, e eram os glitch que tinha que fazer de 2, cara. Aquilo lá tinha que fazer glitch de 2, Sim. era uma tristeza. Um lá ficava a noite inteira parado enquanto o outro ficava fazendo glitch, daí não, amanhã eu fico aí e você faz. Não, e tem o icônico e lendário dia também, né, em que eu saí pra viajar no final de semana, deixei meu videogame ligado o tempo inteiro fazendo um glitch que eu tinha que simplesmente ficar parado, e o Vitor Hugo saiu, desligou o videogame lá, foi dormir, numa segunda-feira ele acorda e eu tô simplesmente nível 200. Eu lembro disso. Era eu e o Eduardo, grande Eduardo, Sim, se pô. estiver vivo em algum lugar do mundo, volte Uhum. para nós. Mas tá, ele é ruim. Ele é ruim, com certeza tá. Eu e o Eduardo, a gente descobriu um glitch que dava XP. E daí, tipo, eu upei até o nível 70. E daí, depois você entrou mais tarde e viu que nós tinha nível muito acima do seu. Você ficou puto. Aí, você foi e deixou o bagulho fazendo glitch de XP lá pro resto da vida. Por uma viagem inteira. O cara, daí eu voltei, nós jogou junto de novo. O cara tava 3 vezes o meu nível. É, simplesmente o cara não consegue ficar atrás. Tem um pavor, mano. Um pavor disso. E foi. Basicamente eu trouxe a competitividade até pro nível do GTA, uma coisa que. A gente jogava absurdo. no Skype, né, mano? A gente tinha que se conversar pelo Uhum. Skype, porque no PS3 não tinha um sistema de party. Ficava jogando, o fone do jogo, um fone conectado no celular, no notebook, no Skype, Uhum. cara. A maior bagunça possível. Sim. E hoje você consegue fazer tudo isso num videogame, num computador, enfim. É foda, né? Tá aí, mano. Eu acho que esse momento aí também foi importantíssimo, né, pro nosso desenvolvimento no jogo. Por mais que não tenha sido ainda o auge, assim, dos videogames, da competitividade, já foi um marco, né? Muito jogo bom que a gente jogou nessa época. Muita experiência divertida, enfim. E foi uma época muito que a gente meio que, querendo ou não, a gente acabou se conectando. Que foi Perfeito. realmente o começo disso aí. Antes disso, pô, acho que realmente o que mais impulsionou isso foi o GTA V mesmo no PS3 e o Will Bell 2, mas foi nessa época aí que a gente foi se aproximando, jogava junto e foi aí pro resto da vida. Os jogos de PlayStation 2 que a gente tava falando no começo, eles não tinham muito esse negócio do online, né? Eles eram mais single player, mais E jogando os que sozinho, tinham mais jogando local. também, pra você jogar online no PS2 era um rolê do caralho, né? Eu acho que eu nunca cheguei a jogar online no PS2. Também acho que não. A mais próxima experiência que eu tive nessa primeira fase aí foi com os MMORPG e nunca joguei com um amigo nem nada, jogava sozinho. E então essa fase foi muito importante por ter apresentado pra gente essa possibilidade de jogar junto com gente que você conhece, né? E poder, enfim, importantíssimo, né? Esse E foi o que acabou ditando como a gente iria se divertir nos videogames por anos a vir. verdade. E Alguns, assim como eu, nunca mais quis saber de jogar sozinho, tá ligado? Um carentão. E esse era Joga sozinho exatamente o mais. ponto que eu ia levantar, cara. Ao mesmo tempo, posso até me contradizer aqui, nessa época eu meio que aprendi a jogar os jogos sozinho e me divertir. Depois de já ter experienciado aquilo lá de jogar com os amigos e ver o tanto que aquilo é divertido. Mas eu lembro que daí eu tinha o MW3, né, o Modern Warfare 3, e era só eu que tinha ele. Era o MW3 e o BF3, só eu que tinha e eu jogava sozinho, né? Porque ninguém mais tinha, pô. E esses dois jogos, eles me deixaram muito, assim, confortável, por assim dizer, com a minha própria companhia nos jogos.
Tanto que isso é um negócio que se carregou pra hoje. Eu gosto muito de jogar os MMO solo e, porra, esses jogos deram o solavanco pra isso. Entendi. Então, calma aí, deixa eu só ver se eu entendi. Battlefield 3 e MW3, você é a única pessoa no mundo que tinha esses jogos? Foi Do mundinho de Vitor Hugo, né? Do mundinho de Vitor Hugo e seus amigos. Eu era o único. perfeito. Entendi. Beleza. Fechado? Seguindo adiante, a gente vai finalmente para o PS4. Eu acho que esse a gente comprou junto. Se eu não me engano, o PS4 a gente pegou junto. Foi bem próximo, assim. Se pelo não que eu me foi lembro junto, também. foi muito próximo. E daí a gente migra. Migra não, né? Porque a gente continua no GTA V. Mas daí. Nada Mas mudou. daí tem BO3. Vem depois BO4 brevemente. Vem depois Warzone, vem Overwatch e vem a nossa época de ouro. Época de Um ouro. momento que a gente não tinha Pode-se dizer. responsabilidade, não tinha preocupação e a gente chegava da escola meio-dia, 1h da tarde estava todo mundo no Overwatch. Almoçou, logou. O lema era muito claro. Não tinha muito pra onde ir. Então, pô, essa fase aí, ela é a fase de ouro mesmo. Não tem muito o que dizer a respeito disso. Porque tanto de jogo bom que a gente jogou e tanta memória, tanta coisa, cara, Acho que é até enfim, briga. impossível a gente tentar citar tudo que a gente jogou no PS4, porque foi muita coisa. Simplesmente Não, muita isso para pra coisa. pensar, tá até hoje, né? É o console que a gente tem hoje. Até hoje. Então, mais que a gente não jogue tanto assim mais, ainda é o console que a gente tem. Então, até pouco tempo. Você falou aí, cara, BO3, que, pô, pra mim foi meio que a reunião, sabe? No BO2 a gente ainda jogou junto com algumas pessoas, mas no BO3 meio que foi todo o nosso grupo de amigos entrou no Call of Duty Black Ops 3 e, pô, todo mundo se uniu ali, até gente que a gente nem nunca mais viu, sabe? Amizades que a gente fez na internet, assim. Foi tudo no PS4. No PS4 a gente conheceu pessoas que nunca mais voltaram. Podem estar vivas ou não, nunca vamos descobrir, talvez também. Alguns estão. Conexões foram criadas e brigas foram feitas e, enfim, briga teve também uma quantidade até legal e eu tava envolvido em várias delas, inclusive. Talvez todas. O grande Overwatch que Foi. nunca deixava a gente ser feliz, né? Overwatch, mas no COD também, eu e o Matheus, o menino dos comentários aí, já tivemos nossas Mas intrigas o também. Overwatch, ele causava um negócio especial. Não, ele potencializa o pior das pessoas, né? O Overwatch, ele tem essa Ele tem muito capacidade. aquele fator que a gente comentou antes de a gente começar a gravar, que é uma pessoa que esteja jogando meio ruim ali, ele dá um desnível muito grande pro time. E, porra, você vai jogar esse negócio todo dia, obviamente algum dia você vai jogar ele mal. Então, e a gente jogava só no competitivo, só na ranked, não tinha como falhar alguém jogar mal e o outro ficar puto. E não é só. Não basta só jogar mal, assim. Você jogava um pouco abaixo da média, os efeitos já eram sentidos. Assim, dependendo da sua função. Porque se você tá jogando abaixo da média e o outro time tem alguém fazendo a mesma função que você, um pouco acima, seu time já tá apanhando. Então você já tá procurando gente pra colocar Exato, culpa. eu ia falar isso. E- Chega um ponto que a gente tá de olho em todo mundo o que tá fazendo de errado. E a gente nunca olhava o que a gente tava fazendo de errado, né? A gente sempre tava certo. É o Sempre. lógico. Sempre, sempre, sempre. E isso é algo que pode se aplicar a todo o restante da vida, né? Óbvio. Então é uma coisa que o Overwatch ensinou pra gente também. Sempre olhe pro lado pra procurar a culpa pra colocar em alguém. Então, muito importante essa lição que o Overwatch ensinou. Pô, se a gente. Pô, dá pra gente fazer facilmente um episódio falando só de Overwatch. Acho que é uma coisa que É a gente uma vai coisa que a gente tem que fazer. É uma coisa que a gente tem que fazer. inevitavelmente fazer no futuro, porque dá pra gente falar muito do que esse jogo significou pra nós e o tanto, cara,
somar a quantidade de horas que nós e nosso grupo de amigos tem no Overwatch, meu Deus, tá ligado? É coisa de você ficar maluco. Eu sozinho já me entristeço um pouco com a minha quantidade de horas. Pô, eu, graças a Deus, eu consegui sair desse mundo antes. Eu consegui sair meio cedo. E eu acho que é até por isso que eu ainda tenho um pouco a mais de sanidade mental e saúde, assim. É bem possível, cara. Porque o que aquele jogo fez comigo, poucos conseguiram, mas ainda tinha um segredinho que estava por vir um pouco à frente. O que mais que a gente teve assim nessa época do auge aí? A gente falou muito pouco de COD, né? No Cara, COD também a foi gente teve muito a tempo. época dos zombies, né? A época dos Nossa, zombies. easter eggs, você me fala. Muito massa. Cara, eu cheguei até a comprar o Black Ops 3 na Steam de vontade de jogar o Zombies de novo, cara. É sensacional, cara. É inacreditável. Eu me perco um pouco. O Black Ops 3, ele era o zombie. Quais mapas tinha no Ele zombie do era Black Ops o do 3? Dryas Andrara. Não, tá certo. O Black Ops 4, os zombies já não era tão forte, né? Só tinha aquele mapa lá do Colosso, do É Coliseu. o Nine. É aquele que mudou Uhum. completamente as mecânicas. E o 3 é o do que tinha Double Jump lá. O, o Tinha 3 é o remake inacreditável, da cara. Origins. Pô, Você chegou a jogar as DLC, todas as DLCs do Black cara, Ops 3? no PS4 na época não. Mas no PC eu comprei a versão com todas as DLC. E porque agora depois eu consegui apreciar bem mais os zombies como ele é. Então eu sabia que, tipo, Uhum. pô, o Origins é um dos melhores mapas que tem. Então depois eu joguei no mais pra frente e, cara, é fenomenal. Fenomenal o que esse jogo faz. Não, em termos de zombies, pelo amor de Deus, cara, o Black Ops 3 ele era muito divertido, mano. E ele era frustrante, igualmente frustrante, porque não existe nada pior do que você ficar, sei lá, 2 horas numa partida de zombies, fazendo todo o rolê que você tem que fazer pra você conseguir se sobreviver, né? Se sobreviver, não, sobreviver. Montar um pack-a-punch, fazer um passo ou outro pra montar um equipamento ali que vai ser útil, um easter egg, se você quiser fazer easter egg. Mas se não for, se você quiser só jogar pela sobrevivência, você também vai querer usar aquele equipamento para poder facilitar, né? Como é que você vai lidar com as hordas de zumbis. Enfim, é muito frustrante quando você passa um tempo inteiro de frente para a tela, assim, clicando em botão e de repente você morre e aquele progresso que você fez ali E os serviu no zombies ele é um máximo modo para encher estranho, uma né, barra de cara? Ele é um progresso. modo estranho. Você entra sabendo que aquilo ali vai acabar daqui a pouco. Sim. Porque depende, tipo, por exemplo, você entra no online numa partida, é uma partida e pronto. Mas os zombies ele tem todo um preparamento, você tem que se equipar, cada partida vai ser uma coisa. E, porra, é fenomenal, cara. E no BO3 ele também, o modo online dele também era fenomenal, cara. Eu acho que o Black Ops 3 dá pra você colocar ele como o segundo melhor COD. Eu vou colocar isso aí e vou fazer isso. Dá pra dizer que ele é o segundo melhor COD. Usado, porque nós, assim, pros codistas raízes, né, É, todo mundo vai hardcores, falar que é o BO1, o MW2, mas eu MW2, quero que se exato. foda, Mas a gente, eu não joguei a esses, então pra mim é o BO3. perfeito, muito bem colocado, enfim. Eu também, vou considerar os jogos que eu joguei, né? Pra mim, BO2, número 1, inegável. Sim, o BO2 pra mim, ele não tinha discussão. E o BO3, ele era muito bom também. Apesar dele ter sofrido críticas, né? Porque ele foi um dos. Não foi o primeiro, mas foi um dos que continuaram com essa ideia aí do Double Jump, né? No BO3 até não era o Double, era o Thrust, era aquele que você tinha o É, eu acho combustível, que se né? a gente olhar pra ele agora, assim, inclusive eu vi gente comentando sobre ele no YouTube, ele foi o que fez isso aí do melhor jeito, tá ligado? Eu acho que sim também. Assim, dos que Ele eu tinha joguei. um jogo muito fluido, uma gameplay muito gostosa de se jogar. E não era um negócio igual era no Advanced Warfare, né? Porra, aquilo lá era Uhum. uma desgraça completa. Nem no Advanced, nem no É, o Infinity. Eu Infinity não sei se o também. Infinity veio antes ou Eu acho que ele veio depois. depois, se eu não me engano. Não lembro bem.
Pois é, e não consegue fazer o que o BO3 faz nem perto. E mantém a mesma coisa do Trust Jump no Treyarch, né? Infinite. Não era double. Treyarch é diferenciado. Diferenciada. Diferenciada. E outra coisa, né? O BO3 ele mantém muitas coisas que o BO2 acerta, né? Todo o sistema dos score streaks, todo o sistema do League Play, os zombies do BO2 também já não era no nível do BO3, na minha opinião, mas já tinha algumas coisas ali interessantes, né? Mesmo no BO2. Ele tem muita aqueles base zombies mais... do BO3, ele pega o BO2 e melhora em todos os aspectos possíveis. Sim. Ele coloca aquela pegada futurística assim pra dar um diferencial, mas ele é um BO2 melhorado. Perfeito. Muito bom o BO3 também. Bom jogo. E outro jogo que a gente pegou, né, no PS4 aí, que foi a pior desgraça que aconteceu na nossa vida, FIFA. FIFA. Tivemos nossa fase Foi. de FIFA, né? A minha se mantém. É, Você já conseguiu se livrar. Felizmente eu fiz a reabilitação aí e saí disso aí, né? Então, dá pra gente ver quem poderia começar a jogar jogos de azar e quem não poderia aqui, né? Quem teria Mas até facilidade de sair agora e quem tá não. resistindo ao jogo de azar desse aí, né? Tô. Até agora, ele tá Tô firme, resistindo. já faz o quê? 3 Irmão, anos aí na luta? se fosse aposta, eu já teria perdido mais do que eu jamais terei. Então, Mesmo se você tivesse graças a Deus, ganhado não. no fim do ano, eles tomam de você, né? Sim, eles tomam de mim e, assim, os ganhos financeiros não seriam capazes de pagar os danos mentais que ele me causou. Então, FIFA, realmente, a gente teve a fase Teve uma FIFA aí, parte né? bem Não durou muito forte no tempo, na FIFA, verdade. no 20. Não durou muito tempo, mas foi uma parte muito divertida, cara. Cara, eu acho que durou mais tempo do que a gente pensa. Sério? Naquele recap lá que a PSN fez em 2020, eu tinha bastante horas de FIFA. Deixa eu, inclusive, ver se eu acho ele aqui. Foi quando, inclusive, a gente foi introduzido pro Ultimate Team, né? Nós dois ali, chegando no Ultimate, assim, basicamente na metade do ciclo de vida do jogo. Os caras já tinham um time mais ou menos ok, e eu aprendendo ainda, você aprendendo também. Até hoje, mantive aí nessa tragédia, nesse vício. Que Hoje, achei. graças a Deus, bem menos. Ah, não, mas eu achei o do ano anterior, cara. Eu achei do ano que eu comecei a jogar FIFA 18. Eu comecei a jogar foi no FIFA 18, né? No modo carreira. Daí eu não sei, você pegou o 19, né? Eu pulei o 19 e nós foi pro 20, naquela desgraceira completa. E no 20, a gente teve a fase do Ultimate Team aí, que foi bem danosa, né, para nossa saúde psicológica. Mas a gente teve também, talvez, um dos momentos mais graciosos da nossa evolução com os games aí, que foi o Pro Clubs e o Pro Clubs com os manos. Que esse é diferenciado. Não tem Inclusive, jeito. eu acho que foi um dos momentos próximos ao fim ali da época de ouro. Foi sim. Deve ter sido uma das últimas coisas, se não a última, que a gente jogou tudo junto. Eu tenho dificuldade para colocar a última porque o Overwatch ele foi muito diluído em toda essa. Não, acho que essa época eu extensão, tinha largado de mão do Overwatch, eu acho. Não, você já tinha. Já tinha, mas ainda tinha a resistência, né? Os que não podem jogar jogo de azar. Pessoa que 3 caras que faziam parte dos 4 servidores que tinha online. Sim. Não, e além disso também chegou um grupo de amigos novos, né, pra jogar também, que ainda deu um combustível a mais pro jogo, né, porque tipo, a gente já tava saturadaço, Pô, mas tá louco. quando chega gente nova no Overwatch, ou agora no Overwatch 2 tá existindo essa experiência com um amigo meu que começou a jogar Overwatch 2, o cara tá, pô, vamos jogar, gente, o jogo é bom demais, nós tá nisso tem uns 6 anos, mano, não é bom, é ruim, faz mal. É como se fosse um veterano de guerra traumatizado, né? Seu neto tá tentando te mostrar um joguinho de guerra que é da hora, mas ele te dá PTSD, né? Então, é foda. E você, não, os tiros. Você começa a escutar as vozes, você começa a escutar o seu amigo brigando com você porque você não rilou ele. Você vê uma Zarya tirando uma ult num Genji refletindo, voltando pra você, acabando o sonho. Roadhog diff. Quando o cara manda um diff assim no chat, irmão, é traumático.
agora tem um chat, né? Muito tempo o chat foi uma exclusividade do PC também, o chat por texto, no caso, o chat de Tem no voz. PS4 isso aí? Tem, Não agora cheguei tem a um pegar bom tempo aí o que já Overwatch tem. 2 no PlayStation. Pois é. O chat de voz a gente nunca usou, né? Pouquíssima a gente ousou entrar, porque a Ah, gente não, sabia o nível a de gente chorume que entrava era ali. naquele finalzinho de partida só pra dar aquele elogio ao nosso parceiro de time que jogou tão bem. Então a gente entrava ali só no Imagina, final pra dar aquela motivação pra ele continuar jogando. sim, aquele encerramento, né? Falar, pô, boa, próxima partida aí, espero te encontrar novamente. Enquanto isso, a gente apertava no botão de evitar como aliado, né? Ao fundo. Não, e tá aí uma das coisas que o Overwatch fez, uma das melhores features do Overwatch, que deve ter sido uma das únicas coisas boas que tem nesse jogo, né? Que é o evitar aliado, né, cara? Esse aí é Sim, uma muito das bom. melhores ferramentas já vistas. Queria que fosse limitado. O Overwatch, ele lutou muito pra tentar combater essa natureza tóxica do jogo, né? Durante toda a extensão dele, ele foi incrementando ali umas coisas novas pra ajudar você a não jogar com tanto troll, porque igual a gente falou, Overwatch é um jogo muito dependente da equipe, né? Então ele foi tentando lidar com esse problema das melhores maneiras que ele conseguia, mas não foi o suficiente, posso dizer com clareza, assim. Acho que nunca vai ser, né? Agora tem no Overwatch 2 esse negócio de gravar o chat e tal. Mas, pô, é impossível, eu acho, você limpar os jogos de qualquer tipo de injúria que tenha. E eu falo assim, até na questão do teamwork também, sabe? O Overwatch 2 ele tomou um lado até muito radical, eu senti, pra quem já era acostumado com. Porque, por exemplo, eles tiraram um membro da sua equipe, sabe? Agora não são mais 6 jogadores numa equipe, são 5. Então, teoricamente, isso deveria diminuir a quantidade de coordenação que tem que ter e tal, mas, cara, mesmo assim, é aquela bagunça, é aquele. Se alguém tá mal, o time todo vai mal, se tá todo mundo bem, ainda pode ir mal, tá ligado? É sempre aquela inconstância de quem joga um jogo medianamente bem. Então, interessante o que o Overwatch fez nesse sentido. E tem que vir, né? Tem que vir aí o episódio especial do Overwatch pra gente debater a alegria e a tristeza desse jogo. Pouquíssima alegria, né? Pouquíssima. Muito pouco, cara. E assim, as alegrias acabam, né? Mas as tristezas, elas vêm com a gente. Então, As alegrias viram memórias, mas a tristeza continua. continua. Ela nunca acaba. E falando de tristeza, você acha que a gente já pode talvez partir pro Quer próximo, partir? Eu acho que próxima ainda tem fase? mais algumas coisas aqui. Ah, pode Porque, elencar cara, aí. o PS4 ele foi o console que a gente ficou mais tempo nele, né? Foi onde a gente mais Foi. jogou, definitivamente. Me entristece muito a porra da PSN não ter um sistema pra você ver a quantidade de horas que você jogou cada jogo, igual a Steam. Mas, pô, eu lembro que só no GTA eu tinha coisa de tipo 1000 horas. Então imagina se eu juntar tudo. Mas eu tô olhando aqui na minha PSN, na minha lista de jogados. E, cara, tem muita coisa da hora aqui, né? Tem o God of War, o The Witcher 3, tem o Ghost of Tsushima. E tem, no meio desses, o grande gênero aí da época de 2019, 2020, que é os Battle Royales, né? Eu, com o nosso grande querido amigo Magnum, a gente fundou o Fortnite. A gente participou da criação do Fortnite. O Bem Fortnite, possível. cara, mas pior que foi mesmo. O Fortnite lançou. Deixa eu ver, vou até ver aqui pra ter certeza. Ele lançou dia 21 de julho de 2017. A gente começou a jogar Fortnite, era setembro ou outubro de 2017. Então, pô, Muito tempo. era literalmente no começo, né? E tinha isso, né? A gente jogava aquele jogo e o jogo foi evoluindo e a gente foi ficando meio que pra trás, né? Então aconteceu isso
com Warzone agora, por exemplo, aconteceu a mesma coisa, o jogo evoluiu e a gente ficou pra trás. E, cara, é uma coisa que eu notei que eu notei começando assim com o Fortnite, que é esse aumento da competitividade, por assim dizer, né? O jogo ele vai aumentando o nível de dificuldade, por assim dizer, né? Os outros jogadores vão ficando cada vez melhores e se você não for um dos caras louco que fica jogando aquilo lá o dia inteiro, você vai se fuder depois porque o matchmaking não vai te ajudar. Você vai tomar no cu. E isso foi um negócio que aconteceu no Modern Warfare, no Warzone 2, né? Agora que, pô, tá maluco, cara. Eu tentei jogar aquilo lá, eu morro e eu nem vejo da onde. Sendo que o Warzone 1 a gente jogava e, pô, a gente jogava razoavelmente bem, né? Pra média, eu diria. Porque a gente tinha todo aquele background dos CODs antigos, né? Então, e COD sempre vai ser igual você andar de bicicleta, mais ou menos, né? Você pegou uma vez, você tem aquilo incrustado na sua cabeça. Mas você tem que aprender uma coisa ou outra nova ali. A gente ainda trazia esse background ainda no Warzone, e a gente até que foi pioneiro também um pouco, por exemplo, no Battle Royale de COD, porque a gente chegou a jogar o A gente Blackout, jogou que foi a bastante primeira até o experiência. Blackout. Então no Warzone, no início, assim, a gente teve essa facilidade um pouco maior. Mas conforme o tempo foi passando, foi acontecendo pra mim a teoria do Battle Royale, sabe? Você vai começar bem, se você ficar um tempinho sem jogar, você vai estar muito atrás ali da curva. Aconteceu isso com a gente no Apex também, que você não citou aí. Mas Apex também é um exemplo, né? A gente pegou o jogo nos primeiros dias que lançou lá e jogamos razoavelmente bem por alguns meses, algumas semanas. E depois, se a gente entrar no jogo hoje, cara, a gente até se assusta, talvez. Isso é um sabe? negócio que eu acho que vai acontecendo com os jogos que estão voltados para o competitivo, assim, que ele vai evoluindo, que hoje a gente tem um nível de acesso a conteúdo na internet que, pô, qualquer hora você pode chegar ali, entrar no seu YouTube e pesquisar, porra, Fortnite dicas. E você vai estudando aquilo, você vai treinando aquilo, que é uma coisa que, pô, não existia antes, tá ligado? Antigamente era uma coisa que você não tinha tanto isso, né, cara? No BO2, você tinha uns caras que era bom, você tinha uns caras que era ruim e é isso. O Citinha também não era algo tão Ah, acessível, né? tem uma distância entre o cara que é bom e o cara que é ruim que é muito absurda. O cara que era. E você tem uma relação entre esses dois muito diferente também, né? O cara antes que era bom no BO2, você via um cara que pegava nuclear, você ia lá e adicionava ele. Pô, hoje você toma um nuclear no Warzone novo lá, ou que caralho que seja, e, porra, vai ficar puto. Parece que você perdeu a diversão que você tinha, tá ligado? Não sei, pelo menos eu me sinto assim. Não, os jogos se tornaram definitivamente bem mais competitivos. E eu acho um pouco que, até por um pouco desse motivo que você falou aí, da acessibilidade da informação, né? Quantas pessoas conseguem achar dicas e informações mais fácil agora no YouTube, porque até agora a gente está mais acostumado, né? Pô, tem alguma dúvida no jogo, algo que a gente quer aprimorar, a gente ir lá e procurar. Antigamente isso não era um hábito nosso. Então isso faz com que até a média dos jogos, média eu falo assim, o pessoal que joga o jogo medianamente bem, sabe? Ele tá na média, ela tenha melhorado. Subiu muito, então até isso. Não foi só a disparidade entre o ruim e o bom. Até a média, para você fazer parte da média, você tem que dedicar um pouco mais de horas, né? Pra conseguir ter diversão naquele jogo, conseguir competir em algum nível aceitável. Então, isso é um ponto também que eu sinto que mudou muito com os jogos, sabe? Porque BO2, por exemplo, eu lembro que BO2 durou um bom tempo que, pô, muita gente não era boa, sabe? Era gente que ficava virado pra parede, era gente que atirava no chão, ou atirava no céu. E a gente que tinha um pouco mais de informação, a gente tirava proveito disso, né? Agora, o oposto acontece. Pois é, a gente que não joga isso aí o dia inteiro, a gente que é os caras virados pra parede, tá ligado? A gente que tá atirando no céu agora. Mas não, a gente tá atirando na pessoa, só que eles acertam muito mais tiros que nós. Então, é foda isso, né? Isso é outro ponto, né,
acesso à informação e à facilidade, cara, eu não sei você, né? Mas, porra, qualquer coisa que eu vou jogar, cara, vou jogar, sei lá, mano. The Division. Tava com vontade de jogar The Division. Mas eu vou, cara, no começo do jogo eu vou lá, entro no meu Google, The Division melhor build. Porra, e isso acaba, cara, acaba com qualquer experiência. Eu tô jogando o Hogwarts Legacy agora, inclusive eu quero falar sobre ele mais pra frente em algum episódio, mas eu tô me restringindo o máximo que eu posso pra pesquisar coisa e ver coisa, pra, porra, poder aproveitar o jogo, tá ligado? Aprender um negócio sem pesquisar aquilo ali e me entregarem a minha resposta. E vou falar, hein? Tá sendo uma experiência muito mais agradável fazer desse jeito. Eu imagino que seja mesmo. E assim, isso é uma facilidade que os jogos de campanha eles oferecem, né, cara? Mas eu particularmente, se pego um jogo multiplayer que eu gosto minimamente daquilo e eu quero ficar competitivo, cara, pra mim é inevitável ter que ir lá no YouTube, jogar naquela barra de pesquisa lá, alguma coisa tipo, melhor classe, melhor arma, sabe? E até chegar no ponto mais avançado que a gente já chegou com Overwatch, com COD, que é tipo assistir vídeos inteiros sobre a meta do jogo, sobre o que é viável, o que não é viável de utilizar. E, enfim, a gente já teve essa fase também, né? De pegar e discutir com os amigos e falar, pô, eu acho que essa tática que a gente tá trabalhando aqui não tá funcionando. Não, é porque a gente tem que fazer assim, porque eu vi num vídeo que o cara falou que assim é melhor. E a gente, cara pô, falou ele tentava que- fazer o bagulho e não conseguia executar ele bem e saía pior. Sim, tem isso também. Mas eu sim, só quis colocar um pouco da diferença pra mim do jogo campanha e do jogo single player, no caso, e um multiplayer, sabe? Cara, se eu vejo alguém sendo melhor que eu no multiplayer, eu preciso pelo menos ter uma quantidade de informação suficiente ali pra me equiparar aquele cara, sabe? Porque eu não consigo olhar pra aquele cara e falar, não, ele é melhor que eu. Eu tenho que ter alguma coisa tipo, pô, ele pode ser melhor, mas ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Tá ligado? É. Agora no single player já não tem essa. Isso é uma coisa meio recente, né? Antes a gente não tinha esse negócio. Sim, mas foi mais recente mesmo, com os últimos jogos, né? Com a nossas últimas experiências mesmo. Mas é legal também você se mergulhar assim no jogo, nas dinâmicas de como é que ele funciona, sabe? Eu lembro que quando eu tava assim no Overwatch, e sempre volto pro Overwatch, que o Overwatch, como eu falei, foi uma parte muito grande da nossa trajetória aí, né? Nesse ápice. Você começava a olhar o jogo de um jeito diferente, tá, sabe? Conseguia ver assim os pequenos erros que a pessoa que estava começando fazia. E assim, coisa de detalhe mesmo, aí você conseguia reparar quando você estava assistindo um VOD ou alguma coisa assim. Cara, mas ao mesmo tempo que isso é um negócio interessante, eu acho que isso dá um desgaste muito grande pra gente que jogava. Porque, por exemplo, se eu tinha uma pessoa que ficava olhando isso aí, mas essa pessoa que estava sendo observada não ligava pra isso, aquele negócio ia ficar te incomodando, e se você tocasse nesse assunto, ia incomodar a pessoa. Por exemplo, se a gente tocar numa questão de, pô, você tinha que ficar aqui, tá ligado? Porque assim é melhor e tal, mas daí, pô, a gente não aceitava nada, não aceitava nada. Se eu fosse mandar alguém fazer alguma coisa, aquilo ali ia acabar com o jogo. Teve isso mesmo. E, assim, querendo ou não, é um pouco da parte da competitividade também, né? Que foi, assim, dá pra até traçar uma relação, assim, conforme a competitividade aumenta, o seu nível de diversão muito provavelmente abaixa, tá ligado? Então, foi uma coisa que aconteceu com Overwatch, principalmente, né? Mas com outros jogos também. Inclusive, quando a gente fala da época gloriosa do FIFA, a gente até comentou aqui antes, né? Foi muito por causa disso. Que foi tão bom, porque a gente não se cobrava tanto quando a gente tava jogando FIFA, porque a gente sabia que tinha gente começando, tinha gente ali que já tava, pô, vidrado, só jogava aquilo, então a gente tinha um nível de cobrança muito menor, a gente jogava mais pela diversão. A gente mesmo. foi com uma mentalidade diferente pro FIFA, né? No FIFA a gente jogava na cabeça, a gente vai se divertir, tá ligado? Claro, a gente tentava subir o negócio e tal, mas eu acho que no fundo a gente só tava ali pela brincadeira e pelo roleplay. Real.
Cara, no PS4 teve um jogo que me, me ensinou que eu gosto muito de MMORPG. Que se tornou, inclusive, um dos meus gêneros favoritos aí, recentemente. Que foi o Trove. O Trove no PS4 eu devo ter acumulado algo perto de 1000 horas, se brincar. E, porra, aquele jogo foi tal qual o MW3, joguei sozinho aquela desgraça. E, mano, ele é muito simples, você fica fazendo a mesma coisa durante horas e horas e horas, mas ele te mostra de um jeito muito simples o que é o MMORPG. E, cara, depois dele eu, cansei de jogar ele e eu fui procurar outras coisas, né? Isso abriu um mundo gigantesco pra mim, cara, gigantesco. Que é um mundo fascinante, mas que não pegou muito, né, o resto do nosso grupo. A gente chegou a jogar Neverwinter, se eu não me engano. Neverwinter, até o próprio Trove a gente já chegou a jogar junto, construiu uma base lá e tal, mas não chegou a pegar tanto assim, igual pegou pra você, né? Nunca chegou. Não sei o que tinha naquele jogo, cara. Alguma coisa tinha mágica naquele jogo que me prendia nele. O Trove sempre achei ele, no curto período que eu joguei ele, eu achei ele muito terapêutico, sabe? Ele não tinha muita dificuldade, mas é igual você falou, é a mesma coisa, você faz a mesma coisa toda vez e aquilo lá já gera um pouquinho de evolução pro seu personagem, você libera uma skill nova, você libera um personagem novo, enfim, era muito simples, mas ainda funcionava, porque você não tinha muita Eu acho que é competitividade justamente essa também. simplicidade dele que é tão boa assim, cara. Você fica, você Uhum. desliga, pelo menos eu, né? Eu desligava o cérebro ali, ficava fazendo as dungeons, enquanto eu assistia alguma coisa no meu segundo monitor ali, cara. Era, Colocar uma relaxante, música. relaxante. É o comfort game, É, né? O pessoal exato. chama. Cara, eu consegui fazer isso com um jogo muito complicado de fazer isso, com o FIFA. O Que FIFA, isso, em pô. certo ponto aí, virou meu comfort game, porque eu jogava totalmente, sabe? Assim, por mais que eu ligava pro resultado e ainda quebrava controles, então talvez seja bem distante de comfort. Por mais que isso acontecia, ainda existia um momento ali que eu entrava naquele jogo de madrugada, colocava uma musiquinha pra ouvir ali e ia jogando partida e, sabe? Na fase que eu jogava melhor que a média, né? Agora eu já não tô tanto assim, mas assim, eu jogava e tipo, jogava bem e ouvia música, era muito tranquilo, sabe? Muito massa isso dos jogos, o que dá pra gente fazer com eles, transformar eles até num trem relaxante, mesmo que seja algo muito estressante. Não o caso do Trove, né? Mas do FIFA, pra mim é totalmente inviável você tornar ele seu comfort game, mas em algum momento ali eu Cara, a consigo fazer partir do isso. momento que você aperta no botão Ultimate Team lá, acabou a paz. Acabou. Cara, mas assim, eu acho que foi um jeito que eu achei pra combater, tá ligado? Também, tipo, pô, eu sei que isso aqui vai ser estressante, então eu vou tentar só jogar o máximo de partida que eu conseguir e quebrar o mínimo de controle que eu conseguir. E Era se foram agarrando ao dois. máximo aquilo que te faz mal. Simplesmente. É, sim, eu acho que foi a maneira que eu achei de combater esse mal aí, me agarrando a ele, né? Me apaixonando por ele. Típico relacionamento tóxico, né? E é isso. Próxima fase? A decadência, a tristeza, a separação. Depressão. Depressão esteve acompanhando a É, gente faz tempo já. muito dessas Faz fases, mas muito tempo. essa última talvez tenha se Foi o, tenha foi o estourado. florescimento. Foi. Aqui foi o desabrochar da morte, da tristeza, enfim. O que a gente trata de última fase, fase da tristeza, fase da depressão? O que aconteceu aqui, Vitor? Cara, foi a época que a gente parou de jogar junto. Foi isso. A gente foi cada vez mais, cada um tendo suas responsabilidades. A gente terminou aí A gente saiu da escola, cada um seguindo sua vida, faculdade, trabalho, parando de ter tempo pra jogar, parando de jogar os mesmos jogos. Eu, pelo menos, migrei pro PC gamer, né? E acabou que
sem querer, a gente deu uma diminuída no tanto que a gente jogava junto até parar. Completa imobilização, né? Não rola mais, assim, aquele momento de chegar no grupo do WhatsApp e, pô, quem tá online aí que eu tô entrando, tá ligado? Porque a verdade é que ninguém tá. Na verdade Ninguém tá não online, tem só mais só ninguém. Você você tá aperta o entrando. botão do PS, você vai pra cima, vai na lista de amigos, na barra personalizada lá da lista de amigos, só com os manos. E tá lá, Sim. última vez online há mais de 2 dias, há mais de 2 dias, há mais de 2 dias. Não, e quando tá online, se você vai ir atrás da informação, você vai descobrir que na verdade é o irmão mais novo da pessoa que tá É jogando. o filho, Ela já é o filho já. ela já vendeu o videogame dela. A pessoa tá usando a conta, outra pessoa usando a conta, tá ligado? Então, enfim, é foda, cara, mas assim, a gente tem que falar, né? Essa fase chega e chega com força, cara, porque Cara, eu foi acho que não, eu bem discordo disso repentino, aí. né? Eu não acho que ela chega com força. Eu acho que ela chega devagar. Você acha Eu acho que ela é gradativo? gradativa e quando você percebe, acabou. É, fase de ouro passou, pô. Percebe, a gente não tá mais jogando Overwatch todo dia junto depois da escola. Talvez isso é É, bom, né? isso fez bem. Olha assim, Esse essa ponto frase aí fez aí, bem. pô, a frase, até a parte de não estar jogando Overwatch mais, ela encapsula perfeita a noção de Mas se a gente tirar aí felicidade. o Overwatch e colocar qualquer outra coisa, fica uma frase triste. É ruim, é triste. E, pô, é triste também por causa que a gente lembra de tanta coisa que a gente passou já, né, assim, envolvido nesse mundo de game e tal. E simplesmente se perdeu isso, né, se perdeu esse costume de jogar junto. E agora a gente joga, cada um jogando no seu jogo ali, cada um jogando no seu console, na sua plataforma diferente, é o seu tipo de jogo, e muito de vez em quando, sabe? Com frequências diferentes, enfim. É bem melancólico pensar nisso, sabe? E mesmo Melancólico. se acaso a gente fosse jogar alguma coisa, tomaremos um pau dos viciados que estão lá todo dia. E pensando, porra, era melhor nem ter tentado porra nenhuma, era melhor ter ficado quieto. Era melhor ter ficado triste. Era E melhor agora ter eu ficado triste do que triste e derrotado. triste e fracassado. E o pior de tudo, fracassado numa coisa que você já foi bom um dia. Isso é o pior dos sentimentos, cara. Assim, talvez nem bom, mas você já conseguiu se divertir com aquilo, já conseguiu dar um nível de competitividade, sabe? É bem ruim. Não recomendo pra ninguém. Então, assim, se você tá viciado em algum jogo atualmente, continue viciado, cara. Continua viciado, Tente pois ser isso vai acabar bom. um dia. Vai acabar. E quando acabar, você nunca mais vai conseguir voltar a jogar da mesma maneira que você jogava. Não vai. Seja pro bem ou seja pro mal, Então, né? Me livrar de alguns jogos aí foi uma benção. sim. Seja por bem ou seja por mal. Mas, por outro lado, você perdeu uma fonte de possível divertimento aí na sua vida também. E em que, assim, só pra deixar um pouco menos abstrato, menos sentimental a nossa experiência, o que você anda fazendo hoje nos games aí? Jogando o quê? Em que frequência? Cara, eu Como é acho tá? que o que eu mais tô jogando é jogo que seja single player, né? Eu citei mais cedo o Hogwarts Legacy, mas eu tô pegando esses jogos mais campanha assim. Eu joguei o The Witcher, joguei o Green Hell que eu tinha comentado, comecei o Fallout e alguns outros online, né, cara? Tentei jogar o Guild Wars, o New World, pô, o New World foi um grande vício meu aí recente. Também, pô, já cansei daquela desgraça. Mas, cara, um jogo que sempre esteve indo e voltando desde a época do PS4 foi o meu queridíssimo Rocket League, que eu não citei anteriormente. Mas eu tenho minhas fases nele aí, mas eu sempre acabo voltando pra ele depois desses 4, 5 anos que eu estou junto com ele. E que, porra, Massa. é um jogo fenomenal, cara. Ele é muito diferente no que ele faz. É um jogo que
sempre tem alguma mecânica nova, algum negócio novo ali pra você aprender. É um jogo que você tem que treinar muito pra você estar no topo do seu jogo. E, porra, é muito bom, cara. Ele é um jogo diferente, cara. É um jogo diferente, eu acho, dos competitivos aí. O Rocket League ele entra um pouco também, já pra fazer o gancho aí, mais ou menos agora com o que eu ando jogando, com um pouco que eu ando jogando. E é um daqueles jogos, o termo lá é easy to learn, hard to master, né? Ele é Ele é fácil muito de você aprender disso. o básico, fácil de você aprender o básico, fazer os comandos básicos, enfim, simples de você estar adquirindo esse conhecimento, mas complicado de você masterizar, você aprender os detalhes, você ficar bom. E isso é o que acaba diferenciando um jogador mediano do jogador bom, né? É os detalhes. Vai chegando num ponto que, pô, você tem que mudar o jeito que você joga. Você tem que aprender a jogar o jogo, tá ligado? Tem que saber das minúcias ali. Dedicar, né? É, Conhecer os tem que equipamentos, treinar, conhecer treinar o mecânica, saber o negócio e esses diferenciais ali vão te levar mais pra frente, tá ligado? Essa que é a e parte o jogo que difícil de masterizar. E o jogo que ficou comigo também, desde uma época mais distante até hoje, é um desse estilo também, né? Que é o FIFA. É meme o FIFA, porque, porra, realmente a empresa EA Sports, ela tá de brincadeira, tem anos e todo mundo sabe disso. Mas eu caí nesse abismo e eu não consigo sair. Esse é um pedido de Eu- ajuda. sim, sim. Eu estou falando isso sorrindo, mas os sorrisos mais bonitos vêm das pessoas mais. Enfim. FIFA, cara. FIFA. Continua comigo. É o jogo que eu ando jogando assim numa frequência muito menor do que eu jogava antes, mas assim, ainda tem ali meu time no Ultimate. Já não é nem perto do que um dia foi, porque chegou um ponto nos FIFAs anteriores aí. A gente tá no 23, eu acho que o 22 e o 21 foram meu auge, sabe? Eu tinha um time mais. Um time competitivo assim pro momento, sabe? Não era um mais pica, porque eu nunca gastei dinheiro com FIFA além de comprar o jogo. Mas Isso isso aí já dá uma dinheiro quantidade considerável. muito boa. Sim, já dá uma quantia de dinheiro considerável, mas assim, comprar FIFA Point, nunca fiz, enfim, sempre joguei no Na modo raça, mais na raça. tryhard possível, na raça. Então, mas mesmo assim, no FIFA 21, 22 eu ainda consegui manter um time ali legal. No final do FIFA tinha Cruyff, tinha Eto'o, Que tinha... isso, pô. Já cheguei nessa fase já. Mas nesse último agora eu já não tô tão acompanhando, né? Eu tô com um time Gold, assim, uns 8 jogadores carta ouro no meu time aí. A gente já tá quase na. O jogo vai terminar em outubro, já tá praticamente na metade, Já começando a tá metade chegando ali na metade. do ciclo de vida do jogo, né? Então, já não jogo na mesma frequência, mas continua sendo um jogo que eu acompanho e, tipo, que eu gosto, sabe? Porque eu falei, eu consegui transformar aquele inferno ali num confortinho, tipo, não tenho nada pra jogar, deixa eu tecar uns botões aqui pra fazer gol em uns caras piores que eu e ficar me sentindo bem. E tão bom também quando você recebe uma mensagem de alguém te xingando, te chamando de hacker, isso nunca deixou de fazer parte da minha autoestima. Antigamente chegava o pedido de amizade depois da partida, hoje vem aquele xingamento. E a melhor coisa é quando você trata o cara bem. O cara te xingando e você tratando o cara, pô, que isso, melhora, próximo jogo aí, tamo junto. E o cara simplesmente ele quer se Ele autodestruir, né? quebra. Ele quer... Não tem como. Mas é a única coisa que você tá jogando? Cara, sim. É a única coisa que eu tô Triste. jogando. Tem um bom tempo, inclusive, que é a única coisa que eu tô jogando. Não consigo lembrar o último jogo de campanha que eu joguei, cara, pra ser sincero. Não consigo. Eu peguei Red Dead pra jogar depois de um tempo aí. Jogar, tipo, matar saudades, sabe? Porque, igual eu falei, Red Dead é muito forte pra mim, mano. Muito bom. E pela grandeza, sabe? Mas eu joguei, fiz uma missãozinha ali que tava faltando. Não consigo mais. Tem dificuldade. Pô, agora parando assim pra pensar, eu acho que eu até tô jogando bastante assim, recentemente, pô. Na minha Steam aqui. A gente tá falando que eu joguei 60 horas nas últimas 2 semanas. Mas tem muita coisa que não conta, né? O Rocket League não conta, o Farming Simulator que eu tô viciado
não conta. No jogo Esse aí também não conta. vou pôr um pi, Então, pô, tá ligado? 60 horas jogando bem baixo. 60 horas praticamente de Hogwarts Legacy na última semana que ele lançou. Mas, pô, tô jogando até que bastante coisa. Mas eu encontro um grande problema, que é a questão do... Eu não consigo me manter firme num jogo por muito tempo, cara. Isso é uma tendência que eu tô vendo aí, conforme eu vou tentando pegar os jogos pra jogar. Pô, eu tentei jogar o Plague Tale lá, da menina com os ratos. Joguei um Sim. pouco, desisti. Tentei jogar o Resident Evil 8. Joguei um pouco, larguei de mão. Peguei aquele V-Rising, joguei um pouquinho a mais, mas larguei de mão também. Comecei Fallout 3, desisti depois de poucas horas. Então, pô, eu tô notando cada vez mais essa tendência aí de, cara, se eu não vou e termino o jogo logo, fudeu, não vou terminar nunca mais. Que a partir do momento que eu fico 2 dias sem abrir o jogo, eu olho pra ele e fico, acabou. Acabou, eu não vou terminar aquele jogo nunca mais na minha vida. Também tive isso com uns jogos aí, quando eu tava. Faz pouco tempo até, os últimos jogos. Lembrei aqui uns jogos de campanha que eu joguei, mas eu não cheguei a zerar. Eu joguei. A maioria de jogos simples, o Sifu. Joguei, só que, tipo, pelo nível de dificuldade e o nível de esforço que eu tô empenhado a dedicar pra esse jogo, eu desisti. Porque, cara, eu tô quase conformado que eu não vou conseguir matar aquele desgraçado antes de eu chegar dos meus 60 anos. Pô, nem Que sei, nem sim, né? cheguei a jogar o Sifu. Pois é. Enfim, quem conhece o jogo, se você chega nos 60 anos sem matar o Big Boss lá, você recebe um game over. E nós, gamers Nutelas, que não estão mais acostumados com esse bagulho de game over, né? De tipo, você começar o jogo do começo, tudo de novo, incomoda. Pô, principalmente pra mim que não tô afim de jogar um jogo assim, porque eu tenho que jogar muito bem, ficar bom. Não tô nessa mais, mano. Tô de boa, quero jogar esse jogo de boa. E joguei, larguei no meio, né? Então uma coisa que aconteceu aí do jeito que você falou, teve uma hora que eu parei de jogar, desisti. E eu joguei também o Narita Boy, que é um jogo indie aí, meio com uma vibe cyberpunk nele, que vai evoluindo seu personagem. Jogo de plataforma, bem simples. Também eu fui jogando ali, aí chegou uma hora que eu li os diálogos ali, e aí teve um dia que eu falei, não vou mais. Pô. O último jogo de campanha que eu zerei, o My Friends Pedro, foi esse, cara. Cara, acho que eu Jogo não... muito da hora. Eu lembro muito forte desse jogo, mas só de nome, cara, Você eu não lembra não... Acho que eu não cheguei a a jogar. gameplay, você não lembra? Não lembro se eu joguei ele. Ele era um jogo de plataforma de tiro, assim, e ele tinha toda uma questão de colocar slow motion quando você começava a Ah, tirar. eu vi Daí, ele. Ah, vi! Eu lembro dele, não cheguei a jogar, mas eu assisti uma galera bem jogando, parece massa, da hora cara. mesmo. Bem massa. Sim, e é por aí, esse tipo de jogo que eu tô buscando jogar agora, sabe? Pô, a última coisa Jogo que eu simples, terminei, né? mano, foi Green Hell. Green Hell foi o último jogo que eu terminei, e foi até que recente que eu joguei. Aí no final de janeiro. Se for abrir a loja da Steam aqui, qualquer joguinho novo, 200 conto, tá ligado? Sem contar que se a gente for comprar um jogo de 200 conto, a gente não tem as 150 horas que ele precisa pra você terminar ele, tá ligado? Então, porra, é foda, a gente fica muito limitado tanto em questão se disponibilizar a pagar esse preço pelo jogo e ter o tempo pra terminar esse jogo, tá ligado? E acaba que é nisso que sumariza a nossa relação com os jogos atualmente, né? Acaba que são os principais pontos, né, talvez. Talvez não seja nem tanto questão de cansaço ou de descrença nos games, porque a gente ainda curte, né? Acompanha uma coisa ou outra ali, mas realmente a questão da disponibilidade nesse sentido aí que você falou é um ponto Porque, a se pô, levar em conta. vontade, cara, eu devo ter dezenas de jogos aí que eu quero jogar, mas eu tenho que escolher algum, porque senão eu não vou conseguir. Se eu começar todos, eu vou desistir de todos porque eu não vou ter tempo pra jogar eles.
depois dessa descrição decadente aí da nossa relação com os games, né? Até com um fim meio depressivo, a gente vai terminando aí mais um episódio do Controversa Podcast. Dessa vez não podemos contar com um integrante do grupo, mas ele mora nos nossos corações, esteve aqui acompanhando a gente via espírito. Então, o próximo provavelmente já vai aparecer aí. E gostaria de saber as considerações finais aí da sua parte, se tem alguma coisa pra tá falando. Então é isso, né? Vamos terminar aí nesse tom triste e depressivo. Mas eu queria saber a opinião de algum ouvinte, se tem alguém que escutou até aqui. Como é que é sua relação hoje com os jogos? Tá ocupado demais pra jogar e isso te deixa triste? Você cresceu num ambiente feliz com os videogames, achando que isso ia ser feliz pra sempre e o mundo acabou com as suas esperanças de vida? Me conte, me fale. Conta aí pra gente e vamos fingir que isso aqui é um grande momento de bar, onde a gente relembra os nossos momentos deslumbrantes nos games e até tristes. E a gente desabafa um com o outro. E não deixa também de deixar um feedback aí também, o que você acha que a gente deve melhorar, se tem algum tema que você quer que a gente converse nos próximos episódios. Vamos estar se esforçando aí para tornar essa experiência mais agradável para vocês e para todos nós, né? É isso, né? É isso. Muito obrigado quem ouviu. Nos vemos aí nos próximos episódios. Valeu!